Olá, este é o vídeo número 2, referente à Instrução Normativa número 2219, publicada no Diário Oficial no dia 18 de setembro de 2024. Eu farei aqui uma apresentação sobre o módulo de movimentação financeira, as alterações que tiveram na IN, foram poucas, mas a inclusão de declarantes, e vou apresentar, na verdade, a estrutura da IN, como ficou para os declarantes deste módulo, e reforçar alguns conceitos que já advêm da IN 571 e que foram replicados na 2219 e que precisam ser reforçados. Então, vou iniciar reforçando as datas, né, que estão previstas para toda a implementação das alterações que estão na IN. Em outubro entra na produção restrita, né, o sistema onde já podem as instituições declarantes, as novas, ou mesmo as que já estavam e quiserem fazer alguns testes por causa do modo assíncrono. Então já estará na produção restrita mais ou menos lá pelo dia 20 de outubro. A partir da publicação, que foi no dia 18 de setembro, as alterações dos limites mensais já estão em vigor. Então, eu vou passar aqui bem detalhado para vocês depois esses limites, como foram alterados. E a partir de janeiro de 2025, todas as alterações e inclusões de novos declarantes e novas contas já está o sistema em produção, sendo para os dados sempre a partir de janeiro de 2025, para os novos dados. E a partir em agosto de 2025 é a data final para a entrega dos dados referentes ao primeiro semestre de 2024. Como eu já coloquei no outro vídeo, as informações da E-Financeira agora, na IN, foram separadas em capítulos, né? Sendo que o capítulo de 3 refere-se ao módulo de operações financeiras. Então, as entidades, instituições financeiras e de pagamento que são declarantes da E-Financeira e todas as outras previstas lá, vão se ater ao capítulo 1 e 2, que fala sobre as disposições gerais e detalha a parte geral da E-Financeira, e o capítulo 3, que fala especificamente sobre o módulo de operações financeiras. E no final são capítulos que passam as informações transitórias, né, como que se funciona esse período de publicação da IN e até que entre totalmente em vigor, e depois as legislações que foram revogadas. De operações, vamos lá. Lembrando que a partir dessa IN 2219, não possuímos mais o módulo de operação financeira anual. Todas as informações devem ser enviadas no módulo de operações financeira mensal. O módulo de operação financeira anual vai receber dados até o final deste ano, se alguma instituição ainda se tiver alguma dificuldade, tem muito poucas fazendo o envio por lá, mas se tiver alguma dificuldade, mas já pode ser enviado totalmente a E-Financeira pelo módulo mensal. Inclusive, a gente indica que já inicie o envio, já todos os dados juntos. Lembrando, não enviem dados desnecessários. O volume de dados, o volume de arquivos da E-Financeira é imenso. Portanto, se nós colocamos o limite lá de envio mensal de 5.000 para pessoa física, a movimento, enviem somente mensal os movimentos que têm mais do que 5.000, 5.000 ou mais. Porque o volume de arquivos que fica no banco de dados, e isso é custo de transmissão para vocês, é custo de armazenamento para nós. Então, os limites existem. Não é proibido enviar por menos de 5, a IN não trouxe isso. Mas evitem enviar contas, né, declarados que possuem as suas contas agregadas um movimento menor do que 5.000 por mês para pessoa física ou 15 para pessoa jurídica. O capítulo 3, né, o módulo das operações financeiras, ele vai do artigo 8º ao artigo 19º da Instrução Normativa 2219. Só lembrando a vocês que nós estamos falando sobre a alteração da IN na parte do módulo de operações financeiras. No entanto,
O layout para entrega dos arquivos não foi alterado em absolutamente nada. É o mesmo layout que já está lá divulgado no site do SPED. Então, é o mesmo layout para a movimentação financeira. O cadastro de declarante, sim, mas ele vai sofrer uma alteração para a inclusão das instituições de pagamento, classificação delas lá. No entanto, como o cadastro de declarante já é um cadastro que as instituições já possuem, então só quando vocês forem fazer alguma retificação, vocês vão ter uma alteração no layout. Abertura e fechamento, também não houve alteração. A abertura e fechamento do módulo de repasse, eles são independentes do abertura e fechamento dos outros dois módulos, portanto, não houve alteração nenhuma nesses eventos. O artigo 8º, iniciando lá o capítulo 3, o artigo 8º, que eram alguns dos parágrafos do artigo 5º lá da IN 571. Esse artigo 8º, ele traz algumas definições, então traz as definições para disposto nesse capítulo, entende-se por. Então, qual a definição de aplicação financeira, saldo no último dia do ano, rendimento, transferência de mesma titularidade. Os incisos 1, 2 e 3 são cópia e cola da IN 571. No entanto, o inciso 4, ele sofreu uma alteração. Então, o que nós tínhamos antes, que lançamentos de transferência, o anterior, ele era inciso 7, lá da IN 571. Então, o que era escrito? Lançamentos de transferência entre contas do mesmo titular, realizados entre contas de depósito à vista ou entre contas de poupança ou entre contas de depósito à vista ou poupança. Nessa nova IN, ele traz transferência de mesma titularidade, aquelas realizadas entre contas que possuem exatamente os mesmos titulares, independente da ordem dos nomes em cada conta. Então, a obrigatoriedade de mostrar na e-financeira, marcar lá na tag transferência de mesma titularidade, passou a ser obrigatória para todas as contas. Lógico, todas as contas em que seja possível você determinar a mesma titularidade. Então, é a mesma, tem que ser as mesmas titulares em uma e os mesmos titulares em outra. E continua valendo aquela informação de que, tem na parte da IN também, de que você vai confiar na informação do cliente, se ele marcou, quando vai de uma instituição para outra, se era de mesma titularidade, através das marcações que existem lá, quando o cliente faz a transferência. Então, se atentem a esta alteração aqui, ela é importante. Então, a obrigatoriedade na 571 era só para entre contas de depósito, de poupança, depósito à vista, ou entre contas de poupança e depósito à vista. Agora, a obrigatoriedade é para todas as contas, todas as operações que existem, aquelas em que for possível determinar se a titularidade é a mesma ou não. Então, o artigo 8º, leiam todo ele mudou basicamente nada. Então, se atentem lá somente àquela alteração que eu mostrei. E o artigo 9º, né, fala sobre os responsáveis pela informação, lembrando que a alteração feita, ele era um parágrafo do artigo 4º, né? Ele era o parágrafo 3º lá do artigo 4º da IN 571, e lá no parágrafo 3º do artigo 4º, existiam vários incisos, e o inciso 1, primeiro, sofreu essa alteração, incluindo as instituições financeiras autorizadas ou de pagamento autorizadas a gerenciar contas de pagamento do tipo pré ou pós-paga, ou as contas em moeda eletrônica. Todos os incisos, né, lá do parágrafo, que era da Instrução Normativa 571, alterando apenas o inciso primeiro, que é onde inclui esses novos declarantes. Então, tem todos esses incisos. 1, 2, 3, aí vem os incisos falando sobre os fundos, né, quem é responsável por cada parte, e administrador de consórcio, lá no 8. Reforça, né, que se a instituição não conseguiu, diante de ler os outros incisos, determinar quem é o responsável, que a responsabilidade é sempre quem tem o relacionamento final com o cliente, nos casos em que não estiver previsto ali nesses incisos. E também no mercado de câmbio, e também falando sobre a empresa brasileira de Correios Telégrafos. Então, como eu já citei, é uma cópia lá
da 1571, alterando apenas o inciso 1º. O artigo 10 fala agora sobre as informações que são prestadas na e-financeira. Então, aqui era o antigo artigo 5º, né? Então, também vai ser praticamente replicado o artigo 5º, somente com a parte que interessa à movimentação financeira. Então, o inciso 1º sofreu alteração, porque nós excluímos as contas de pagamento e as contas em moeda eletrônica. Então, aqui está definido o que é o saldo no último dia. Então, quais são as informações que devem ser prestadas referentes aos usuários do serviço das entidades a que se refere o artigo anterior, que falava sobre as entidades, que é o artigo 9º. Saldo no último dia útil do ano de qualquer conta de depósito, de poupança ou de pagamento do tipo pré-paga ou pós-paga ou contas em moeda eletrônica, com base em quaisquer movimentações, tais como pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheque, emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados, ou resgate à vista e a prazo, discriminando o total do rendimento mensal bruto pago ou creditado à conta acumulados anualmente mês a mês. O artigo 11, ele traz a vedação de inserção de qualquer elemento que permita identificar a origem ou o destino dos recursos utilizados nas operações, a que se referiam as operações descritas aí no artigo 10, que a gente já acabou de comentar. Então, também é uma cópia lá dos valores do texto da 1571, existia esse artigo vedando, até mesmo no nome da conta. Cuidem, atentem-se a não colocar nome da conta de custódia, principalmente, que é possível com que saibamos a origem dos recursos. Então, é vedado pela lei complementar que seja informada a origem ou o destino dos recursos de qualquer forma. Então, nós precisamos saber os dados agregados. Artigo 12 fala sobre as informações dos correntistas, né, dos titulares das operações financeiras e comitentes finais, quais são as informações que devem ser incluídas em relação aos titulares e comitentes finais. Então, é o nome, nacionalidade, residência fiscal. Prestem atenção nesse residência fiscal. A residência fiscal refere-se a todos os clientes. Então, quando vocês mandam dentro de um arquivo dizendo que o cliente A possui a residência fiscal Brasil, você está afirmando que ele tem essa residência fiscal só no Brasil. Qual foi a verificação que a instituição financeira fez para que a residência fiscal estivesse conferida? Então, não é colocar como padrão BR, esqueço. Existem diligências e obrigações que cada instituição financeira tem que cumprir em relação aos seus clientes para a determinação dessa residência fiscal, se ela é Brasil e mais alguma, ou se ela é só mais alguma outra fora do Brasil. Então, além da residência, nome e nacionalidade, tem endereço, número da conta, equivalente, individualizados por conta ou contrato na instituição declarante. Também nada se alterou aqui, era só para fazer um comentário. Há uma alteração que houve aí no capítulo 12, no artigo 12, do capítulo 3, onde fala-se as informações de que trata o capítulo 10, né? Incisos 1, 3, 7 a 12 compreendem a identificação dos titulares das contas, das operações financeiras e comitentes finais, e deve incluir, na parte que falava sobre o NIF, que é o número de identificação fiscal no exterior, nós só fizemos uma alteração, escrevendo logo depois, caso tenha sido adotado pelo país de residência. Então, alguns países signatários de CRS, né, porque o do FATCA a gente sabe que os Estados Unidos tem o NIF, né? Então, alguns países signatários do CRS, ou eles não adotam o NIF como um valor, só que lembrem, é NIF ou valor equivalente. Então, muitas vezes ele não tem o NIF como um número específico, mas eles têm um número de identificação que o país adota. Todas essas informações vocês encontram no site ou no site do SPED, tem as informações de que países que adotam ou não adotam NIF, e a estrutura do NIF é possível também encontrar
no site da OCDE, no CRS, para cada um dos países. No manual do usuário tem todos os links que vocês precisam acessar para que vocês consigam saber se determinado país tem ou não. Por quê? O seu cliente diz ele tem uma residência tributária em determinado país, país B. Aí você faz a declaração, solicita a ele a declaração própria de residência fiscal e ele escreve lá que ele é do país B e o B não adota aquele NIF. É de responsabilidade da instituição financeira conferir se aquela informação é verídica ou não. Porque se ele escreveu que não adota um NIF, não tem um NIF ou nem um equivalente, que o país não requer esta informação. Pode ser que ele tenha e não requeira, também tem essa situação. Então, neste caso, você vai nesse site e vai conferir, tal país não requer, ok, não vai ser informado. E essa informação, a partir de agora, ela vai ser anotada na e-financeira. Quando vocês enviarem, vai existir um campo, o preenchimento do campo NIF vai trocar o código, e o código agora você vai determinar se o país adota ou não, ou se ele ainda não tem o NIF. Então, mais para frente eu vou mostrar esta alteração que a gente fez. No artigo 12, isso aqui não teve alteração, né? Só teve alteração de lugar, né? Mas no texto não teve. Eu só estou trazendo aqui para reforçar os conceitos dos quais a gente tem visto a falta dentro dos dados da e-financeira e muitas instituições financeiras estão sendo chamadas para justificar o porquê que esses dados não estão aparecendo. Então, quando fala lá das informações do artigo 10, né, que compreende a identificação dos titulares das operações e comitentes finais, deve incluir o comitente final e os investidores não residentes deverão ser identificados nos termos da regulamentação da CVM. Então, o comitente final e os investidores devem ser identificados. Então, mesmo não sendo ele o destinatário final dos recursos, né? Então, muitas vezes a conta é de uma PJ e, na verdade, o destinatário final dos recursos, os controladores, que na financeira a gente chama de proprietários, que são os destinatários finais dos recursos. Então, prestem atenção nessas obrigações que tem na financeira. E no caso da pessoa jurídica titular das operações financeiras, seja classificado como entidade não financeira passiva. Quando vocês fizerem as diligências para verificar de todas as PJs, tem que ser feita, porque quem vai dizer qual é a classificação da PJ, pelo exemplo que nós temos modelos de declaração própria no site do SPED, onde pelo preenchimento do formulário, a instituição vai sendo levada a entender como é a classificação que ela tem que fazer dela mesma. Então, se ela é classificada como uma entidade não financeira passiva, aqui eles têm que ser colocados todos os representantes, todos os controladores daquela empresa junto no arquivo. Então, é diferente você mandar a informação de uma PJ de renda ativa e uma PJ de renda passiva. A PJ que possui renda ativa, ela é titular da conta e não existem, né, na figura da renda ativa a necessidade de informar os controladores. Na renda passiva é obrigatória a informação dos controladores. Então, todas as pessoas físicas que estão envolvidas com a PJ de renda passiva, para o caso do FATCA, se o parâmetro é que se ela tiver pelo menos 10% da participação direta ou indireta em seu capital, ela deve ser informada. Do CRS, o valor é 25%, né, pela IN 1680. No entanto, se uma entidade de renda passiva, algum dos seus representantes preenche o formulário de declaração própria e nesse formulário ele informa nomes de controladores, né, de proprietários, que a gente chama na financeira, você não tem que fazer avaliação se ele tem 10, 20 ou 30%. Se o próprio titular da conta, né, o representante do titular da conta, está informando que aquela entidade é uma entidade de renda, uma entidade não financeira de renda passiva, e quem são as pessoas que ele está listando como controladores, vocês vão replicar as informações no layout da e-financeira.
No artigo 13 ainda fala sobre beneficiários dos recursos, também uma informação que a gente tem observado que não está sendo, por algumas instituições financeiras, não está sendo tendo atenção devida. Então, lá quando fala que as informações de que trata no artigo 10, de novo, são todas aquelas informações que têm que ser enviadas, compreendem a identificação de clientes ou beneficiários dos recursos. Então, lá na classificação do qual a relação do classificado com a conta, vocês vão observar que tem titular, procurador, representante legal, intermediário, beneficiário final, doador e tomador de empréstimo. Então, todas as pessoas que de alguma forma tiveram relação com aquela conta têm de ser informadas naquele mês na e-financeira, todas as pessoas. Então, se o valor está ali, está naquela conta para o cliente A, mas na verdade o beneficiário final foi o cliente B, lá no CPF do cliente B, tem que também estar lá a mesma conta com o mesmo valor. Então, o beneficiário final faz parte também das informações que vocês têm que enviar na e-financeira. O artigo 14 fala sobre o que se entende por montante global mensalmente movimentado. Esse artigo era os parágrafos 12 e 13 também do artigo 5º, só, como eu falei, foi só separado. Nenhuma alteração lá, nenhuma alteração. Então, o montante global mensalmente movimentado, vocês mantêm, façam uma leitura do artigo 14, aproveitem que foi reeditada a IN, ela está de uma forma diferentemente organizada. Então, assim, mesmo aqueles que já declaravam, leiam novamente todos os artigos, se atentem à parte que é de cada entidade. Se tiver dúvidas, o Fale Conosco vocês podem mandar questões que a gente responde. O que teve alteração está lá no artigo 15, né? No artigo 15 que nós fizemos a alteração dos limites, né? Na IN 1571, esses limites eram de 2 e 5 mil. Então, o que a IN 2219 trouxe? Então, as entidades, que se refere ao artigo 9º, porque o artigo 9º fala das entidades e o artigo 10º fala das operações. Então, as entidades lá do artigo 9º, em relação às operações do artigo 10º, né, os incisos lá do artigo que fala sobre valores, quando o montante global movimentado ou saldo em cada mês por tipo de operação for superior a 5 mil no caso de pessoas físicas e 15 mil no caso de pessoas jurídicas. Então, já há algum tempo, né, havia solicitação por parte da federação de que esses valores fossem alterados, então, até era um valor menor, né, que tinha sido requisitado. Então, o estudo que nós fizemos aqui, entendemos que são valores mais apropriados para o momento, né, enviar os valores, os dados. Então, o que é movimento global? Crédito e débito. Você vai somar crédito e débito. Deu 5 mil no mês? Tem que mandar o arquivo, né? Ou o saldo no final do mês seja superior a 5 ou a 15. Lembrando que não houve alteração, é só para reforçar o conceito. Os outros limites não alteraram, foram só esses dois. Os limites estabelecidos no CAPT devem ser aplicados de forma agregada para todas as operações financeiras de um mesmo tipo, mantidas na mesma instituição financeira ou instituição de pagamento. Então, não é o saldo de uma conta, tá? Ele é agregado. Se ela tem duas contas de pagamento, você vai ver nas duas contas, se somadas, o valor deu 5 mil, uma pessoa física. Ela tem uma conta, ela tem lá duas contas de depósito, né? Então, se naquela conta de depósito houve esse movimento, tá? Então, para todas as operações de um mesmo tipo. A operação é de depósito, de custódia de investimento na mesma instituição financeira. Então, você vai olhar o seu cliente de forma agregada. Por que é de forma agregada? Porque no arquivo dele vai estar todas as contas. Então, a partir do momento que der esse saldo aí, tem que enviar todo mês. Outra coisa, a partir do momento do semestre, no manual está muito bem explicado isso. Se num semestre, em janeiro não teve movimentação de 5 mil, fevereiro não teve movimentação de 5 mil, março teve a movimentação de 5 mil. A partir do momento que você enviou março,
tem que continuar enviando até encerrar o semestre, mesmo que nos outros meses os limites não sejam alcançados, tá? Que é o que fala aqui no parágrafo 2º. Então, no parágrafo 2º, desculpa, o parágrafo 2º fala sobre tem que enviar todas as informações, né? Então, enviou março, daí vai enviar março, abril, maio e junho, tá? Enviou maio, tem que enviar maio e junho. Em julho já não precisa, a não ser que ele atinja o limite de novo. O parágrafo 2º, caso sejam ultrapassados quaisquer dos limites estabelecidos no CAPT, as instituições deverão prestar as informações relativas a todos os saldos anuais e aos demais montantes globais movimentados mensalmente, ainda que estes, o somatório mensal, seja inferior aos referidos limites. Então, enviou, vai enviar o arquivo completo. E a prestação das informações de que trata esse artigo abrangerá todos os meses a partir daquele em que o limite tenha sido atingido relativamente ao período de referência. É desse parágrafo 3º que eu estava comentando. Então, a partir do momento que você enviou o mês, você tem que enviar até o final do período de referência. Qual é o período de referência da financeira? Semestral. Então, enviou um mês, tem que enviar até o final do semestre. Não pode ser interrompida o envio. Enviei só fevereiro, não existe. Enviei só maio, não existe. Enviei só junho, ok, porque junho terminou o semestre. Mas, se você enviou a informação num mês do semestre, tem que terminar o semestre. No artigo 16, né, também não teve alteração, só estou reforçando. As entidades a que se refere o artigo 9º estão obrigadas a prestar as informações acumuladas anualmente relativas às operações financeiras mencionadas lá no artigo 10º. Quando não forem atingidos os limites previstos no artigo 15 e as operações financeiras não se caracterizam como conta excluída. Ou seja, no mês de dezembro, todas as informações são enviadas de todos os clientes. Não tem limite mês de dezembro. Então, o mês caixa dezembro, né, 12 de 2025, todos os clientes com todas as suas movimentações devem estar presentes no arquivo. Em 12 de dezembro de 2024. Você não faz julgamento nenhum. Você cria um arquivo com todas as operações de todos os clientes e serão enviados. Então, o limite serve para o movimento mensal, exceto o movimento de 12. O que é acumulado anualmente? Algumas informações elas são acumuladas, né? Por exemplo, pagamentos acumulados. Então, na informação de dezembro, quais são os pagamentos também? Tem toda essa informação depois no manual, onde vai ser, onde está bem explicado. Então, os pagamentos de juro, por exemplo, de uma conta de poupança. O juro de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vai se acumulando e você vai informar todo esse juro lá no mês de dezembro. Assim como outras contas que têm juros, dividendos, juros, outros resgates. Depende do tipo de conta, o que é o pagamento. Então, essa informação acumulada, você vai acumular desde janeiro, independente se aquela conta ou aquele declarado já foi mandado ou não. Outra coisa, uma vez que você mandou a informação, a conta do cliente, todas as contas têm que ser enviadas, né, durante o mês. Então, não só a conta que ultrapassou o limite de 5.000. Então, só reforçando, né, os limites de apresentação do módulo. De janeiro a novembro, as pessoas físicas alterou de 2.000 para 5.000, limite de movimentação mensal ou saldo no final do mês. E pessoas jurídicas de 5 para 15.000, também esse limite de movimentação mensal ou saldo no final do mês. Ainda em dezembro, ou mês de encerramento da conta. Então, você enviava as contas em 2022, 2023, 2024, a conta se encerrou lá no mês de abril. Tem que mandar no mês de abril aquela conta como uma conta encerrada. E aí independe do movimento que teve. Se ela encerrou a conta e era zero de saldo, zero de movimento, isso tem que ser informado. Então, no mês que se encerre uma conta, ou em dezembro, você tem que enviar as informações todas as pessoas físicas, todas as contas, e todas as pessoas jurídicas, todas as contas.
Uma outra coisa que fizemos uma remodelação total em relação ao anterior é o manual, né? Então, o manual da financeira, ele era um volume só, onde tinham todas as informações de layout e de esclarecimento sobre o preenchimento dos campos lá previstos no layout. O que está agora nessa versão 2.0 é que vocês vão ter um manual da financeira bem reduzido em relação ao que era outro, no entanto, ele está muito mais completo, né, porque ele foi remodelado completamente. Tem uma parte específica para os gerentes de contas e tudo que não entra muito na parte técnica em si do sistema, como é que envia os arquivos, como é que tem que ser feito. Tem esclarecimentos sobre alguns campos do layout, aquele que precisa de um esclarecimento maior, mas ele é um manual bem mais fácil até de ler do que era o anterior. Aí, como anexo, nós colocamos o manual de orientações ao desenvolvedor, efetivamente, só com orientações técnicas que o desenvolvedor de todo o sistema tem que ter na instituição ou uma entidade que seja contratada, enfim, não. A Receita Federal não tem nenhum problema com isso, vocês podem ter um terceirizado contratado para fazer a parte de extração dos dados e enviar. E aí começam os layouts do anexo 2 até o anexo 5. Nós temos os layouts, o 2 é o layout gerais. Nesse layout gerais estão o cadastro de declarante, o evento de abertura e fechamento da financeira. O anexo 3 é o anexo específico do módulo de movimentação financeira. Então, aqui vocês vão ter o cadastro de patrocinado, de intermediário e o layout em si da movimentação financeira, explicando os campos. Então, é uma tabela explicando cada campo e como é o preenchimento dele de uma forma mais resumida. Se tiver necessidade de um esclarecimento maior, aquele campo tem uma explicação mais detalhada lá no manual da financeira. Então, o layout ele é bem mais resumido. Então, assim, mas dá para entender lendo o layout todas as informações que tem que ser ali prestadas. Mas teve dúvida, vai lá no manual da financeira, né, lá no geral, que muitos dos campos, esses que podem gerar dúvidas de preenchimento e de esclarecimentos, eles estão lá explicados como é que você deve retirar essa dúvida. E ainda está aí, no manual, no anexo 3, que vem o manual o layout da movimentação financeira e tanto nos outros também, tem as mensagens referentes àquele módulo. Então, todos eles vêm, o layout e as mensagens. No entanto, no anexo 6, tem todas as regras de validação e as mensagens do sistema. Então, daí, aí de forma geral, todas, se quiser fazer uma consulta e não sabem qual está, lá no anexo 6 está lá. E o anexo 7 é o capítulo 7 hoje, do atual manual hoje, onde nós temos as orientações do CRS. Então, declarantes do módulo de movimentação financeira, vocês têm que ter todas versão 7, as orientações do CRS como livro de cabeceira aí de vocês. Então, assim, tem que ler tudo lá, porque é o anexo que dá toda a orientação de como que vocês têm que fazer a devida diligência do cliente de vocês para a determinação da residência fiscal do cliente. Aqui só uma informação, que eu até já passei, né, que a inclusão vai ser possível vocês fazerem a exclusão dos dados que vocês enviaram na produção restrita. E nós faremos uma exclusão automática a cada fim de semestre. Então, a cada fim de semestre, a produção restrita será zerada, dia 1º de março e dia 1º de setembro. Sempre que vocês forem fazer testes dentro da produção restrita, iniciando um novo semestre, se for necessário, vocês vão fazer já começaram o envio desde o início. E já foi feita a limpeza agora em julho de 2024, porque a gente precisava fazer para poder alterar algumas configurações lá da produção restrita. Então, aqui só lembrando algumas datas, né? Setembro este mês foi a publicação da IN. Semana que vem nós já vamos publicar lá no site do SPED os XSDs, os layouts e o manual
completo aí da financeira, só está fazendo os ajustes por conta tem ajustes necessários após a publicação da IN. Em outubro, estará em produção restrita, né, a transmissão assíncrona, que é o que interessa a vocês, porque outra informação que estará na produção restrita é o layout do módulo de repasse. Né? Então, isso serve para os declarantes lá do módulo de repasse. Mas pode ser que empresas terceirizadas façam, né, o módulo de repasse também. E em janeiro de 2025 é que efetivamente está em produção todas essas alterações, incluindo o módulo de repasse e a transmissão assíncrona. Então, deste mês, de outubro até dezembro, a transmissão assíncrona poderá ser implementada em teste. Então, pode ser enviado dados para produção restrita, para que vocês façam o teste aí dos sistemas de vocês da transmissão assíncrona. Como eu expliquei no primeiro vídeo, a transmissão assíncrona ela é bem diferente da síncrona, né? Então você vai ter que ter vai ter que alterar o sistema para que ele transmita o arquivo, receba o protocolo e numa segunda etapa ele vai enviar esse protocolo para receber o resultado da validação dos dados. E agosto de 2025 é o final da entrega dos dados do primeiro semestre e fim da transmissão síncrona. Então, a gente está divulgando em setembro, nós já estamos divulgando desde junho de que a transmissão síncrona vai se encerrar. Então, em agosto, até agosto do ano que vem, que é o final da entrega do primeiro semestre, né? A transmissão síncrona estará funcionando juntamente com a síncrona. A partir de setembro do ano que vem, 2025, nós não teremos mais o recebimento dos dados da financeira pela síncrona. Então, preparem os seus sistemas para que já vão fazendo a transmissão assíncrona, teste, para que antes do final do prazo de envio vocês já estejam prontos para ter recebido esses recibos aí de confirmação da validação. Ainda, declarantes do módulo de operações financeiras, o decreto 8506 de agosto de 2015, que é o decreto que fala sobre o FATCA, e a instrução normativa 1680, que fala sobre o CRS, são de leitura obrigatória juntamente com o capítulo 7, com o anexo 7, que são orientações ao CRS para os declarantes do módulo de operações financeiras. Aqui eu só vou tratar do NIF, porque como nós vamos falar especificamente um vídeo sobre a conformidade do CRS, mas como o NIF vai ter uma alteração de forma de preenchimento na financeira, então eu trouxe aqui para vocês ficarem bem atentos. Então, se vocês pegarem um modelo de declaração própria que está publicado lá no site do SPED, dentro da parte que é específica de CRS FATCA, vocês vão ver que dentro lá do formulário que nós sugerimos, lembrando que é uma sugestão, aquele formulário é uma sugestão, é uma versão da sugestão que a OCDE faz para a verificação da residência tributária do declarado. Então, lá dentro do formulário, vocês vão encontrar uma parte em que o seu cliente define país ou jurisdição de residência para fins fiscais e número de identificação fiscal relacionado ou equivalente funcional, que no Brasil nós chamamos de NIF, em inglês é o TIN, né? Tax Identification Number. Então, para o preenchimento do TIN ou do NIF, quem vai fazer esse preenchimento é o seu cliente, dentro da declaração própria que ele deve preencher. Também assistam ao vídeo que vai falar sobre conformidade do CRS, porque eu vou tratar muito sobre essa declaração própria, tá? Se ela precisa ser formulário, qual é a outra forma. Não vou adiantar porque vai ficar em duplicidade. Então, dentro lá, o seu cliente vai preencha a tabela a seguir indicando onde o titular da conta é residente fiscal. Esse é o formulário quando é pessoa física ou pessoa jurídica de renda ativa. Quando é pessoa jurídica de renda passiva, o formulário é outro. Então, se atentem lá, porque são 3 modelos diferentes, né? Mas essa parte praticamente é igual. A diferença, quando é renda passiva, a instituição não financeira de renda passiva,
é que o titular vai perguntar sobre o titular da conta e sobre os controladores. Então, você vai ter o TIN, ele vai ter que marcar onde o titular da conta ou controladores tem residência fiscal. O NIF do titular da conta para cada país ou jurisdição indicada. Pode acontecer dele ter mais de uma residência fiscal. Você vai acreditar naquilo que ele está falando. Ele é o que deve saber sobre a residência fiscal dele. Aí, se um NIF não estiver disponível, indique o motivo adequado A, B ou C. Então, são esses os códigos que serão preenchidos agora na e-financeira. Então, motivo A, vejam lá no manual, vai estar escrito em inglês. Por que em inglês? Porque nós mandamos essa informação para os países do CRS. Então, em vez de motivo, vai estar reason. Reason A, reason B, reason C. Então, motivo A, o país / jurisdição do titular da conta não emite NIF aos seus residentes. Então, ele vai dizer, olha, não emite NIF. Lá no site da OCDE, está lá a relação de cada um dos países, qual país emite ou não emite NIF. Dentro do manual tem o link para vocês irem até este site e verem, porque se o seu cliente deu a informação, você vai confirmar a informação. Ou você já pode ter isso como default aí no sistema de vocês. Olha, eu já sei, se ele explicou, ele disse que determinado país não emite NIF. Eu já fui lá e conferi num outro momento. Lembra-se que esse site ele se atualiza, né? Então, tem países que às vezes não estão lá ainda, mas que o CRS ele tem países que vão entrando todos os anos. Motivo B, o titular da conta não consegue obter um NIF ou número equivalente. Esse motivo B é aquela situação também que o titular da conta abriu a conta e vocês têm que ter o procedimento no dia da abertura da conta, mas tem também, você tem os procedimentos chamados Day 2 Procedure. Qual é o procedimento que você faz a partir do momento que ele se diz residente tributário em outro país, mas ele ainda não tem o NIF para te informar e você precisa mandar o arquivo da e-financeira. Então, é a única situação em que ou o país não adota ou ele não tem um NIF. Então, você vai escrever motivo B. Com isso eu estou quites com a e-financeira. Não, nós vamos extrair esses dados e vamos acompanhar quantas pessoas estão marcadas com esta informação dentro da e-financeira. Então, ele ainda não conseguiu. Então, tem o tempo, ou então o cliente era residente fiscal no Brasil e ele mudou de residência fiscal por algum motivo. Foi embora, foi transferido, enfim, não nos cabe aqui julgar isso. Então, se ele mudou de circunstâncias, no alteração de circunstâncias, vocês têm no máximo até 90 dias para obter o NIF dele, a declaração própria com a nova residência tributária. Então, leiam o manual anexo 7, todas essas informações estão lá, todas elas. Então, o motivo A é porque o país não tem o NIF, então isso a gente tem como conferir, vocês não podem colocar motivo A, França. A França tem NIF, então se você colocar motivo A, já está de cara errado. E motivo C, nenhum NIF é necessário. O que acontece? Tem jurisdição que ele tem NIF, mas ele não cobra que os países do CRS informem o NIF. Tem na tabela lá no site do SPED, tem uma tabela onde quais são os países que não requerem esse NIF. De novo, tem no site do SPED e no site lá da OCDE. Você vai ler cada um tem lá os 100 e poucos países, cada um diz como é o seu NIF, se é um NIF específico, se ele usa um outro número e se ele requer que esse NIF seja preenchido. Tá? Então, são situações diferentes. Motivo A, a jurisdição não emite um NIF. Motivo C, ele não requer que seja preenchido o NIF, mesmo que tenha. Agora, se eu quero preencher, pode preencher, não tem problema nenhum. Tá? Então, assim, o país não requer o preenchimento. Tem uns 2 ou 3. Então, verifiquem lá a tabela e vocês vão ver isso. E aí, embaixo, nessa parte que está aqui de país, jurisdição de residência fiscal, nessa parte aqui, é uma tabela e ele vai colocar qual é o país e qual é o NIF, e se não houver NIF disponível, ele vai escrever motivo A, B ou C. E, inclusive, explicando embaixo.
Ano que vem, nós vamos ter uma alteração no layout da movimentação financeira e vai ser incluído uma tag de texto aberto para que vocês façam reescrevam. Vocês não. Vocês vão reescrever a justificativa que o cliente de vocês escreveu ali, caso vocês optem pelo motivo B. Porque o motivo A, nós fazemos a conferência, né? O motivo C também é possível a conferência, e o motivo B, então ele não tem o NIF ainda, mas ele não tem o NIF ainda por quê? Aí ele vai ter que justificar embaixo, vai ter que justificar aqui e vocês vão reescrever, lembrando que vocês têm que ser insistentemente ir atrás dessas informações para serem enviadas. Então, aqui só para falar sobre a declaração própria. Isso aqui faz parte lá da conformidade. A declaração própria ela é tão importante que ela é citada 243 vezes no anexo 7. Então, assim, todas as informações que você precisa do cliente estão lá na declaração própria. Aí, o modelo é obrigatório, tá? Só vou ler aqui rápido lá no outro vídeo, eu me atenho mais a isso. Não, mas o que for adotado pela entidade deve conter no mínimo os campos definidos no modelo, né? O modelo que a gente disponibiliza lá no site. Pode ser captado através de sistemas ou aplicativos? Sim, desde que contemple no mínimo os campos definidos. Então, ninguém está dizendo que você tem que ter um formulário em papel, assinado com 3 vias, reconhecimento e cartório. Ninguém falou isso. Você tem que ter essas informações de alguma maneira. A assinatura deve ser por escrito? Não precisa. Pode ser assinatura digital, pode ser no app através da senha, pode ser o gerente preenchendo e o cliente respondendo, desde que em algum momento o cliente diga que forneceu os dados e está ciente deles. Então, a declaração própria ela é bem aberta para vocês definirem como vocês quiserem aí, desde que contemple os campos que são necessários da declaração própria publicada pela OCDE. Só lembrando a vocês que os impactos que vocês podem ter nacionalmente, os impactos internacionais, também vou falar lá no outro arquivo, são vários. Então, aqui os impactos nacionais, pela inexatidão ou falta da informação. O NIF é um deles, é contemplado. A data de nascimento para declarado CRS, que tem conta CRS, ela é obrigatório pela IN 1680. Então, a apresentação da financeira fora dos prazos tem aquelas multas previstas no artigo 30 da Lei 10.637, quando são informações da Lei Complementar 105, e as multas previstas no artigo 57 da Medida Provisória 2158/35 de 2001, no caso, se o atraso ou incorreção se referir às demais informações. Todas essas informações que eu passei a vocês estão publicadas lá no site da iFinanceira. Vídeos, legislação, o manual, as tabelas, tudo que tem que ser usado. As dúvidas devem ser enviadas para o site, para o Fale Conosco, né, que é através do e-mail efinanceira.df@rfb.gov.br. Em geral, sou eu que respondo essas questões lá no Fale Conosco. Sempre mandem o mais completo possível a dúvida, com situações que vocês estejam passando. Também, se não ficar completa, eu devolvo e vocês vão completando conforme a necessidade. Então, é o nosso meio de contato. Nós não fazemos atendimento telefônico para a iFinanceira. As reuniões só quando nós verificamos a necessidade de reuniões, mas o Fale Conosco ele funciona diariamente. Então, mandem as questões e a gente vai analisando e vendo o que é possível. Tá? Muito obrigada a todos e até a próxima.